Abra sua Bíblia, João 20. Ontem muitas pessoas estavam tristes por causa do dia de finados. Por que nós, como cristãos, não oramos pelos mortos? Por que nós, como cristãos, não celebramos Halloween? Por que nós, como cristãos, não brincamos com morte? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele é o dono da vida. E nessa noite eu quero falar sobre isso. A vitória de Cristo, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Vamos ler João capítulo 20, vamos ler do verso 1 até o verso 23. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Mas ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz com vocês. Tendo dito isto, mostrou-se as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por podermos ler esta palavra tão maravilhosa e tão poderosa para as nossas vidas nesta noite.
que os nossos corações, ó Deus, estejam realmente voltados, interessados e desejosos, ó Deus, de compreender a Tua vontade e o Teu querer. Pai, que hoje, ó Deus, o Senhor venha esclarecer a razão da nossa fé. Que hoje, ó Deus, o Senhor venha nos despertar a um compromisso maior. Que hoje, ó Deus, nossos corações realmente se encham da verdadeira alegria que vem da Tua palavra. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E a vitória sobre a morte não é apenas o retorno que ele teve da morte. É a vitória do pecado. É a vitória da libertação. É a restauração de toda a ordem ao propósito maravilhoso de Deus, ao propósito aonde todos vivem segundo a vontade de Deus e vivem toda a plenitude da vontade de Deus em suas vidas. Jesus, ele vem, ele anuncia, vive por 33 anos, morre, mas ele ressuscitou. Se alguém ainda tem dúvida da ressurreição de Cristo Jesus, o texto diz aqui que Maria diz: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Essa semana nós tivemos um julgamento das pessoas que assassinaram uma vereadora no Rio de Janeiro, e uma das pessoas que estava ali testemunhando disse: eu vi essa pessoa no dia que aconteceu o assassinato. Eles foram condenados, cada um a pena máxima. Quando alguém afirma, eu vi o Senhor, nós podemos dizer então que esse é um testemunho válido. Mas não somente ela diz, aqui nós vemos João descrevendo o encontro de Jesus com os discípulos, com os 11 discípulos. E eles também viram Jesus, e mais do que verem Jesus, eles sentiram o hálito de Jesus, porque Jesus sopra sobre eles e dá a eles um hálito que se chama Espírito Santo. Os discípulos viram Jesus. Eu não li a terceira narrativa, mas é importante que eu fale também dessa terceira narrativa, que fala que Jesus chega a Tomé depois, que Tomé fala, eu não acredito, mas ele diz, eu estou aqui, Tomé. E Tomé chega então, toca as feridas de Jesus. Ele toca as feridas nas suas palmas, toca a ferida da lança, e ele afirma então, Senhor meu e Deus meu. Ele também viu, mas ele não somente viu, ele tocou. É igual, chega alguém de fora aqui do Goiás, e a pessoa, você fala para ela, você precisa comer piqui? E a pessoa pergunta para você, mas piqui é gostoso? Você vai falar para a pessoa, é uma fruta inesquecível, maravilhosa. Lá em casa a gente faz, disputa de quem vai comer mais, o tão gostoso que é, e a gente fala, é delicioso, principalmente quando a gente faz o piqui, uma galinhada gostosa, e coloca o piqui ali no meio e fica aquela coisa saborosa, aquele aroma que você vai lembrar por uma semana, maravilhoso. E a pessoa fala assim, tá bom, eu vou experimentar então, porque você está falando que é gostoso. A pessoa experimenta e gosta. Não teve um que não foi lá em casa comer piqui, que não saiu falando, essa fruta realmente é maravilhosa. Nós recebemos os americanos lá uma vez, aí nós fizemos para eles, eles comeram, eles viraram e falaram, é gosto de quê isso? Eu não sei, gosto de quê? E eu já fui para a África, já fui para a China, já fui em tantos lugares, eu nunca comi algo assim. É gosto de quê? Eu falei, é gosto de piqui, o pequi do cerrado. E ele falou para mim, delicioso, muito obrigado por esse prato que vocês nos serviram.
Depois ele chegou lá, ele virou e falou assim: eu quero levar o piqui para apresentar aos meus amigos lá nos Estados Unidos. Aí eu virei e falei assim: eles vão ter que vir aqui comer na minha casa, porque gostoso assim é só aqui em casa. Por que eu falo do valor do testemunho? Porque muitas pessoas muitas vezes não acreditam no testemunho. Existem muitas pessoas que duvidam do testemunho. E aqui você tem na palavra de Deus uma mulher que diz: eu vi o Senhor. Você tem os discípulos: nós sentimos o hálito de Jesus. E você tem aqui agora Tomé, que o tocou e diz: Deus meu, és tu, Senhor. Verdadeiramente és tu, Senhor. Eu e você, se queremos realmente entender e compreender a vitória da vida em Cristo Jesus, nós precisamos crer na ressurreição. Afirma comigo nessa noite: eu creio na ressurreição de Cristo Jesus. Nós precisamos verdadeiramente crer. Por isso que nós não cultuamos mortos, nós não oramos por mortos, porque nós aprendemos com Jesus que Deus é o Deus da vida. Amém, irmãos? E aquele que morre com Cristo, ele passa da morte para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então ele não fica no purgatório, não fica em período intermediário, ele não fica esperando nenhuma ressurreição, porque ele já passa da morte para a vida. Foi isso que Jesus prometeu ao ladrão que estava do seu lado. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no... Ele não vai para um outro lugar, estará comigo no paraíso, e estará comigo para toda a eternidade, para a vida eterna. Nesse evento histórico, nós temos então o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa esperança. E nessa noite, então, eu gostaria que você entendesse 4 princípios, 4 lições sobre a ressurreição. A primeira delas: Maria só pôde crer porque ela disse: eu vi. Os discípulos duvidaram e foram correndo para ver. Tomé disse que também não via. Mas Jesus diz aqui para Tomé, no verso 29, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. A fé não depende do que se vê. A fé nunca vai depender do que se vê. John Piper, ele diz: a fé na ressurreição é a confiança de que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e transforma as nossas vidas. Amém, irmãos? A fé na ressurreição é a certeza de que Deus um dia há de nos... A fé em nosso Senhor Jesus Cristo é uma certeza de que Ele ressuscitou da morte e de que eu e você um dia também ressuscitaremos com Cristo Jesus. E que, portanto, a morte não é o nosso fim. A morte não é aonde termina a minha vida e onde termina a sua vida. Nós vamos ressuscitar e vamos habitar com o nosso Deus eternamente. Amém, irmãos? Então eu e você precisamos ter esta fé em Cristo Jesus. A minha fé em Cristo inicia-se a partir do momento que eu confio no poder da ressurreição. Que eu confio que Ele venceu a morte. Que eu confio que Ele vence a morte. E por isso eu e você somos chamados a confiar em Deus. A confiar na palavra do Senhor. Existe
uma curiosidade aqui nesse texto. Mulheres não eram ouvidas, e o testemunho das mulheres não era válido. Pedro e João foram lá no túmulo. Jesus não aparece a Pedro e João. Eles aparecem a Maria. Jesus sabia que diante do povo judeu, o testemunho de Maria não seria válido. Mas Jesus aparece a Maria, nos mostrando e nos ensinando que o poder da fé, ela é maior que a nossa cultura. Amém, irmãos? A ressurreição é algo que suplanta a nossa cultura, as nossas expectativas. A ressurreição é uma ação sobrenatural de Deus, e uma ação onde Ele quer de fato transformar o nosso viver, transformar as nossas vidas, transformar a nossa história. Quando Jesus ele chega, ele diz para Maria, isso significa que Jesus mostra que o valor da fé agora não tem distinção. Não é agora algo para homens, para mulheres, para ricos ou para pobres. O valor da fé ultrapassa culturas. A ressurreição ultrapassa culturas. O apóstolo João diz que quando ele chegou e ele avistou diante do trono de Deus, estavam povos de toda raça, tribo e nações, de todos os tipos de etos e etnias. Estavam ali diante de Cristo, aqueles que começaram a crer no poder da ressurreição. Por isso que eu e você, de fato, precisamos crer no poder da ressurreição, e viver por este poder, por essa esperança, por essa fé. Quando Jesus então ele ressurge, e ele fala para os seus discípulos, ele diz para eles a seguinte expressão: a paz seja com vocês. E essa paz seja com vocês, nos mostra então que Cristo traz o verdadeiro equilíbrio para a vida humana. Eu e você às vezes começamos a pensar que, poxa, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas batalhas na vida. Jesus ressuscita, aparece para essas pessoas que o abandonaram ali 2 noites anteriores. Aparece para esses homens que fugiram e o negaram ali. E Jesus chega para ele, o texto diz para mim e para você, de uma maneira bem clara, de que eles estavam ali de portas trancadas, porque eles estavam com medo. Porque agora eles poderiam ser perseguidos pela fé que eles tinham em Cristo. Só tinha uma palavra que Jesus podia dar ao coração desses homens. Só tinha uma palavra que Jesus pode dar ao meu coração e ao seu coração: a paz seja com você. Só Ele pode te dar a verdadeira paz. Só Ele pode te dar a paz. John Piper também diz que a paz que Cristo nos dá é uma âncora firme para a nossa alma, uma segurança inabalável em sua vitória sobre este mundo, sobre este caos, sobre as circunstâncias que nós vivemos. Amém, irmãos? Há somente a paz em Cristo. Não há outra paz, somente a paz em Cristo. Ele ressuscita, e o que Ele tem para dizer para as pessoas, para os seus discípulos? Qual é o sermão, qual é a pregação? A paz de Deus para a sua vida. A paz mesmo diante das dificuldades.
a paz mesmo diante dos teus medos, a paz mesmo diante das incertezas do teu amanhã. Ele tem a paz para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas Ele também diz para mim e para você, que Ele não veio apenas trazer essa paz, Ele veio também trazer e nos dotar do poder do Espírito Santo. Ele sopra e diz: recebam o Espírito. Ao soprar aos discípulos, Ele está dizendo para esses discípulos: recebam. É um hálito novo, amém, irmãos? Você já foi no velório? Você é igual eu, que sente cheiros? No velório a gente sente o cheiro da morte, não é verdade, irmãos? Você já entrou na UTI? Você já entrou na UTI logo alguém falecer? Jesus, quando Ele chega, Ele sopra e diz para esses discípulos: recebam o Espírito. Ele está dizendo que existe um hálito de vida, irmãos. Existe um aroma suave, que o apóstolo Paulo fala, que aquele que é filho de Deus, ele é como um aroma suave ao Senhor. Ele fala também desse aroma, que nós precisamos louvar a Deus e levar um aroma suave ao altar do Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa experiência com Deus, é um hálito novo. Hoje eu disse pela manhã, Loven Hill, ele diz que quando você começa a louvar, você faz com que os espíritos das trevas, eles sejam repudiados da sua vida e do ambiente onde você está. Você já entrou num ambiente onde está a opressão espiritual? E você começa a louvar a Deus, e de repente parece que aquela nuvem negra que está naquele recinto vai se dissipando. Isso é um poder que tem, é um poder que vem do Espírito Santo de Deus, e aquele que louva a Deus. Por isso, quando ele fala lá para a mulher samaritana, ele fala que você vai receber uma nova água, e vai jorrar de você uma água que jorra, o Espírito Santo de Deus. Rios de água viva fluirão de você, é o rio do Espírito Santo. Então aprenda a louvar, irmão, aprenda a cantar, irmão. Fique se importando se você é desafinado ou não. Você é desafinado para aquele ouvido, mas para o ouvido de Deus você é um aroma suave do Senhor. Você é um aroma suave de Deus. Eu não estou nem aí se falam o seu desafio. Pastor, o senhor semitona. Vieram falar um dia desse para mim, mas eu venci uma ponta na língua, sabe, irmãos? Vou falar aqui agora para que você saiba o que eu penso quando você fala uma coisa dessa para mim. Eu semitono para um coração carnal que está preso na terra, porque quem está ligado no céu, ele louva e adora ao único verdadeiro Deus. Amém. Aplauda mesmo, irmã, é isso mesmo. Nós que somos desafinados, dentro do desafinado tem um coração para adorar a Deus. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui para ficar adorando homens. Você não vive para agradar homens. Você deve viver para agradar a Deus. O que Ele soprou por você, e soprou para estar em você, é algo para produzir vida, e vida em abundância. Esse ato de soprar, querido, é o mesmo ato do Gênesis. Ele formou o barro, chegou e soprou nas narinas. Agora Jesus, ele chega, ele sai da morte, ele ressuscita, ele sopra para esses homens que estão medos, estão com pavor, estão ali limitados pelas suas condições. Agora eles receberam o Espírito Santo de Deus, e daqui, depois de 40 dias, o Pedro, o fujão, o negacionista, ele vai pregar, e
3.000 almas vão se converter a Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, amém, irmão? É isso que Deus tem para te dar nessa noite. Esse é o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Ele veio para trazer vida, e a vida que Ele veio para trazer é o Espírito Santo de Deus. E queridos irmãos, olha que coisa fantástica. Jesus no verso 27, Ele diz assim: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e a coloque-a no meu lado. Coloca o versículo aí para mim. João 20, 27. Eu quero que você escute o que Jesus disse a Tomé. Vamos ler juntos. Jesus Não, é só lá, volta lá. A última parte, vamos todos juntos, fale com bastante fé para mim. Agora fala para você, essa noite, fala com bastante força. Fala como a torcida do Vila Nova. A torcida do Goiás, então. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Pare de viver na incredulidade e comece a crer. Pare de ter dúvidas sobre a fé em Cristo Jesus. Pare de ter dúvidas do que Deus pode fazer. John Piper também diz: a verdadeira fé é crer no impossível. A verdadeira fé é crer no invisível. Porque aquilo que é visto não precisa de fé. Mas a verdadeira fé vai glorificar a Deus. A verdadeira fé vai ver o impossível acontecer. Qual é a sua fé? Qual tem sido a sua fé? A sua fé é como a de Tomé? Pare de duvidar e creia. A tua fé é como de Pedro e de João? Levantou e saiu correndo para ver Cristo? Qual é a tua fé? Por que Maria Madalena ainda ficou ali, no túmulo vazio? Ela tinha uma fé. Ela queria ver algo acontecer. Ela chega, o túmulo está vazio, os discípulos chegam e eles estão lá e eles olham, e ela não tinha entrado, ela não tinha visto nada, mas ela continuou ali. Quantos estão desistindo? Quantos estão deixando de acreditar? Para de duvidar, porque felizes é aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é esse que não viu, mas continuou crendo. Eu creio no poder da ressurreição. Gente, quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus e fala, Maria. Eu fico pensando no dia
da ressurreição, que eu verei meu pai, falei, vou virar para ele, eu vou falar assim, não vou falar mais pai, eu vou falar Beltrão. Quanta saudade, mas foi maravilhoso. Tem pessoas que não acreditam, mas ele conhecia ela, ele te conhece, ele é o Deus da esperança. Ressurreição é esperança. Ele é o Deus que quer nutrir a tua fé. A ressurreição é a fé que crê no poder da ressurreição. Ele é o Deus que olha para você e vê as suas limitações, como ele olhou para Timóteo. Timóteo precisava tocá-lo, mas ele vê, ele não recrimina não, mas ele ensina. Pare de duvidar e creia, e comece a crer. Felizes serão os que não viram e creram. Felizes serão então aqueles que baseiam e têm uma base sólida da sua fé em Cristo Jesus, no poder da ressurreição, que se sustentam nessa verdade, nesta fé, nesta realidade, que sabem que somente Cristo é quem pode trazer a verdadeira paz para o nosso viver. Somente Cristo tem uma paz para acalmar a tua alma. A tua alma está desesperada, a tua alma está cansada. Cristo tem a paz que excede todo entendimento, e que você pode experimentar essa paz. O Espírito Santo dele na sua vida. Ele pode pegar você como pegou um Pedro, um fujão, um mentiroso, um cara que pisou na bola, mas que depois, com o Espírito Santo de Deus, ele fez um novo Pedro. Deus quer te fazer um novo homem, uma nova mulher nessa noite. Basta você crer no poder da ressurreição. Feche os teus olhos e ora ao Senhor hoje. Diz: Senhor Jesus, eu creio no poder da ressurreição. Eu creio. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia em Cristo. Ele te trouxe hoje aqui para você entender isso, que Ele quer te dotar com o Espírito Santo, que você será capaz de perdoar, que você será capaz de sair daqui restaurado, que você será capaz de experimentar a alegria de Cristo Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e nos ensina nesta noite que Ele vive, reina, e nos capacita a viver nossos dias, a nossa vida, na presença dEle. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, e você quer fazer isso hoje, entregar a sua vida a Cristo Jesus, levanta sua mão, eu quero orar por você neste momento. Nós temos alguém que hoje quer entregar a sua vida, alguém que hoje quer se reconciliar com Cristo Jesus, alguém que está com uma fé cheio de dúvidas, cheio de incertezas, mas que hoje entendeu que precisa parar de duvidar do poder de Deus, parar de duvidar do poder de Cristo, e hoje quer realmente viver agora uma vida de fé em Cristo Jesus. Você quer essa renovação espiritual na tua vida? Se você quer, levanta sua mão, eu quero orar por você nessa hora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Deus, te louvamos, abrimos tua palavra, meditamos, ó Deus, na tua palavra,
sobre, ó Deus, o poder da ressurreição. E nesta hora, Pai Celeste, eu rogo que o Senhor, ó Deus, sopre sobre cada vida, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha trazer a Tua paz a cada coração. Que nós possamos sair daqui dizendo realmente que nós confiamos na Tua palavra. Confiamos no Teu agir. Confiamos nas Tuas promessas. Toma nesta hora, Deus, as nossas vidas e enche-nos com o poder da ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Amém.